Gente, eu acho que nós estamos precisando ter uma conversa bem séria sobre as coisas que às vezes eu tenho dito sobre alguns fundos imobiliários e até tanto aqui no Instagram quanto nos relatórios quando eu falo especificamente de alguns fundos imobiliários. A caixinha de pergunta ficou bem engraçada, tá? Ficou bem engraçada mesmo, né? Um comparativo com maré. Mas ela não é um comparativo justo. E vocês sabem que eu não gosto de me envolver em polêmica só para poder ripar aqui o meu Instagram, ficar famoso, coisa do tipo. Eu gosto de trazer racionalidade para vocês. Eu gosto de trazer pensamentos realmente honestos que permitam vocês crescerem nessa escalada de conhecimento, né? Nisso que eu passei a chamar de empilhar conhecimento. Então, vamos começar com esse caso aí do VRTA. Então, tem sim algumas críticas que eu escrevi, por sinal o relatório deste domingo agora, né, o relatório número 5 vem de novo com novas críticas, não críticas, né, mas novos apontamentos sobre esse episódio. Mas nós temos que saber também sopesar isso para não ir de extremos. Eu já falei para vocês que eu não gosto dessa ideia dos extremos, do 8 ou do 80. O fundo ainda tem toda uma diversificação, todo um outro arcabouço e qualidades por trás. Foi algo que foi feito que eu particularmente entendo que não é o mais adequado. E eu estou na posição de que eu entendo que eu não devo passar o pano nisso. Eu sou um analista e na minha visão, eu tenho que apontar isso para vocês que são assinantes. Até para vocês poderem entender e poderem também ter a visão crítica de vocês. Não dá para você ver algo que eu entendo como errado e eu dizer, não, tá tudo bem. Porque não tá errado. Até porque eu acho que é o seguinte, um dos grandes motivos da minha crítica, das minhas críticas no final do ano passado, sobre a ideia de fundo participando de emissão de outro fundo, quando na minha visão não fazia sentido, que alguns saíram na defesa dizendo que, nossa, mas isso sempre aconteceu. Só que na minha opinião, no segundo semestre do ano passado, parece que estava ficando meio bandalheira. Essa é a grande verdade. Tipo, tava todo mundo fazendo com todo mundo e o tempo todo. E aquilo não estava legal. Aquilo tem que ser mostrado para os investidores. Mas aí a ponto de nós pegarmos um fundo, ainda assim como o VRTA, e comparar com uma areia, de repente não seja, acho que o ponto adequado. E claro, eu sei que é uma brincadeira, super saudável, né? Nesse sentido de brincadeira. Mas eu sei que toda brincadeira tem um certo fundo de verdade. E aí eu não gostaria que vocês tivessem essa visão. Vocês podem ter certeza que se o fundo tivesse com um problema muito grave, eu teria sido muito mais incisivo na recomendação de venda. Como eu fiz lá em HCTR, como eu fiz em Deva, como eu fiz em RDM, lá em 2021. Então, eu tenho críticas ali, sim, tenho críticas bem severas, mas com coisas que foram feitas com um percentual muito pequeno do fundo. Evidentemente que isso te coloca naquela situação, poxa, será que eu continuo confiando nesse gestor? Será que eu não tenho uma outra opção aqui que vai me deixar mais confortável? E se é a minha função como analista trazer essas reflexões para vocês. Então, assim, sendo bem honesto com vocês sobre tudo que eu venho escrevendo, tanto críticas quanto tudo mais, o grande objetivo é trazer mais conhecimento para vocês. Eu vejo, infelizmente, muitos investidores acabando classificando os fundos imobiliários como um produto quase perfeito. Até porque muitas pessoas venderam dessa forma. Eu sempre digo que isso é uma visão muito ingênua. Todo investimento tem defeitos, todo investimento tem qualidades. Então, quando eu faço esses apontamentos, é para vocês realmente conseguirem entender isso. Então, muito cuidado ao também pegar essas situações e transformar aquilo numa tempestade gigantesca. Vamos olhar um todo. Não estou defendendo o VRTA, continuo sendo crítico com o que foi neste domingo. Volto a ser crítico, tá? Mas, de novo, é um percentual do fundo. O fundo tem muito CRI de qualidade, o fundo tem um histórico de qualidade e, sinceramente, não precisavam ter feito aquilo. O gestor defende, como eu disse, queriam defender, mas eu continuo criticando. Então, só realmente dá esse reforço, né? Nós cuidarmos
pegar as críticas que eu tenho feito, evidentemente que quando for gestor ruim, quando for fundo muito ruim, quando tiver um histórico de problemas, nós vamos ter que começar a eliminar. Casos pontuais, nós temos que refletir num todo, para que vocês não transformem tudo isso numa tempestade em copo d'água. E aí, com a próxima caixinha, tá, vocês vão conseguir entender mais um pouco dessa minha preocupação. E aqui vem outro ponto de novo, né? Nós temos que ser críticos, nós temos que buscar o melhor, mas nós temos que também entender todo um sistema, todo um contexto em que os fundos imobiliários estão inseridos. Então, vamos lá. A taxa de emissão do BTLG é cara? É cara. Pronto. Não tem muito o que dizer. Ok? Nós gostaríamos que fosse mais baixa? Nós gostaríamos que fosse mais baixa. É uma taxa pornográfica? Não. Para mim, uma taxa pornográfica seria um negócio assim, nossa, é totalmente diferente do que nós estamos vendo em outros fundos imobiliários. Não é tão diferente assim. Né? Fundos imobiliários que estão tentando fazer emissões grandes, colocando no mercado, tem taxas caras. E é isso que nós precisamos entender. E aí, ok, as taxas são caras, mas vamos olhar esse contexto como um todo. Porque nós não podemos também esquecer que o fundo imobiliário está inserido dentro de um contexto de mercado financeiro. E não adianta, esse mercado financeiro precisa de taxa. Gente, as pessoas não vão trabalhar de graça. Veja, alguns vão ver esse meu vídeo e vão começar a achar, tá defendendo aí agora os gestores com taxa cara e que não sei o que, falou um monte de coisa. Não é isso. Vocês sabem, eu não sou esse cara do 8 ou 80, eu sou o cara do racional. Ainda que isso não dê muito like, a racionalidade precisa imperar. Eu quero a menor taxa possível. Eu adoro o FHI que paga as taxas e não tem taxa. Eu adoro o pessoal da Real Investo que paga a taxa, provavelmente porque eles estão conseguindo taxas muito pequenas. Só que eu sou realista. Eu estou inserido dentro do mercado financeiro e que as pessoas querem ganhar dinheiro. Isso é inegável? Ou você trabalha de graça? E nós precisamos entender isso. O BTLG vai tentar captar 1,2 bilhões de reais. Os cotistas do fundo não vão pagar isso. O FHI está tentando captar algo em torno de 50 bilhões. Eu tenho certeza que se captar uns 40 milhões, o gestor fica feliz. 40 milhões para 1,2 bilhões. O FHI é excelente. O FHI mudou o jogo na forma de pensar taxa. Só que se ele quiser fazer uma emissão muito grande, não vai ter jeito. Ele vai ter que entrar no jogo da distribuidora. E o jogo da distribuidora é o jogo do BTG e o jogo da XP. E a distribuição é cara. É cara por quê? Porque eu tenho que pagar a comissão do assessor. É simples assim. O assessor vai ter que botar isso para os seus investidores. E para ele oferecer isso para os seus investidores, ele tem que ganhar. Então, a taxa de distribuição fica cara. Novamente, eu não vou defender a taxa cara, porque eu queria que a taxa fosse mais baixa. Acho que esse é o ponto essencial. Mas eu não posso ser cego para o que está dentro do mercado. Nós estamos dentro do mercado financeiro. Gente, é mais ou menos o seguinte. Você tem um imóvel para vender. E aí você diz assim, é um absurdo, vou pagar 5 a 6% para um corretor de imóveis vender o meu imóvel? De jeito nenhum. Eu vou vender no particular. Fala sério, gente, você não vai vender. Se vender, vai ter um trabalhão desgraçado. Entendeu? É mais ou menos por aí. Então, nós gostaríamos que a taxa fosse menor. Quem sabe, se o percentual de direito de preferência fosse menor, de repente dava para fazer menos. Uma taxa menor. Mas não é o caso. É 1,2 bilhões de reais. Nós poderíamos, por exemplo, comparar com a última emissão do HGLG, que foi 2, alto, acho que 2,70. Mas temos que lembrar que o HGLG não tinha preocupação em captar. Se não captasse, não tinha problema. Ele ia pagar as propriedades com cotas. Fora que, mesmo assim, o percentual de direito de preferência não era do tamanho do BTG. E aí o BTG tem ali um preço um pouquinho mais caro. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é, olhem o contexto. Sejamos críticos para nós entendermos todo o mercado de fundo imobiliário. Mas também
sejamos críticos para entender todo o contexto. Então, ok, beleza. Tá, a taxa é cara, não tenho o que fazer. Aí eu vou para outros mercados, então eu vou comprar imóveis. Putz, nós já sabemos que a coisa é bem mais complexa. Aí, gente, passem a olhar um outro ponto na questão do BTLG. Esse sim é importante. Porque o que acaba acontecendo? O que eu estou vendo nas redes sociais? As pessoas focando demais na taxa, por quê? Porque nós estamos o tempo todo discutindo sobre a questão de taxa, né? Nós estamos o tempo todo discutindo sobre a emissão do valor patrimonial, as pessoas focam demais num ponto e esquecem um ponto mais importante. O que aí muitas vezes um gestor que não tem lá uma qualidade tão alta acaba se aproveitando dessa situação. Por quê? Porque o investidor não está sabendo olhar. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: BTLG, ok, a taxa é cara, mas está inserido dentro de um sistema que está normal. Está normal, não está fugindo do padrão e faz sentido pelo modelo que vai ser a emissão. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: a emissão está no valor patrimonial e os custos vão ser pagos por quem? Então tá, a emissão está no valor patrimonial e os custos quem pagam são os novos cotistas, não é o fundo, ou seja, não são os cotistas anteriores. Legal. E o que vai ser comprado com essa emissão? Bem, o que vai ser comprado com essa emissão, segundo o prospecto, tem lá um pipeline de possível compra com cap rates, tá? Então o retorno que esses imóveis vão gerar, que giram de 9 a 10%. Quando eu pego a demonstração financeira do fundo, eu consigo ver qual é mais ou menos o cap rate que o valor patrimonial do fundo negocia. Veja, não é valor de mercado, com base na última avaliação, com base no último laudo de avaliação, o que foi considerado de cap rate próximo do justo. Então nós temos lá algo em torno de 8,5, 8,6, que o gestor até destaca isso no prospecto, mas é muito fácil de ver na demonstração financeira, caso não esteja no prospecto. Então o que eu acabo tendo? Eu tenho uma emissão no valor patrimonial, tá? Em que os imóveis estão avaliados com cap rates de 8,5, 8,6%. E as novas aquisições viriam, ou devem vir, com cap rates de 9 a 10%. Olha só. Se eu sou um cotista antigo, eu sempre digo o seguinte: uma emissão, ela nunca é como se fosse captação de dinheiro novo para comprar novos imóveis e ponto final. Uma emissão, ela sempre é como eu vender uma parte do meu fundo, porque os novos cotistas vão ter direito a uma parte desse fundo, né? Para que eu também tenha direito a uma nova parte, que são os novos imóveis. Então é como se eu estivesse vendendo uma parte do meu fundo, que negocia 8,5% de cap rate, para comprar de 9 a 10. Excelente para mim que sou cotista. Porque sobe o meu cap rate médio do meu valor patrimonial. E aí que entra, na minha opinião, o ponto mais importante de uma emissão, que eu acho que muitos gestores acabam falhando, que é o seguinte, e que vai muito na linha dessa coluna que nós criamos no início do ano, do Um Ano no Tibete, que é: eu sou cotista do fundo imobiliário, o fundo vai fazer a emissão e eu não quero fazer nada porque eu estou no Tibete e eu estou lá um ano e eu não quero me preocupar com meus investimentos. Se eu não participar dessa emissão, se eu não fizer uma arbitragem com essa emissão, eu vou ter perdido dinheiro, eu vou ter deixado muito dinheiro na mesa, eu vou ter perdido uma oportunidade de equilibrar uma bagunça que estão fazendo no meu valor patrimonial? Não. Por quê? Porque a emissão está sendo no valor patrimonial e os novos imóveis estão trazendo um retorno melhor do que os imóveis que já estão no portfólio. E detalhe, que é um detalhe muito importante, os novos imóveis, pelo que está no pipeline, possuem características semelhantes ao do portfólio atual, mas não só semelhantes à melhor parte do portfólio atual. Ou seja, traz muito valor para o fundo. E aí o que eu quero reforçar para vocês é justamente isso. Quando eu tenho uma emissão, tá? Óbvio, nós temos que olhar tudo. A taxa está cara, eu tenho que ser crítico. Porque eu tenho que cobrar do gestor que ele também não faça isso. É igual eu comentei do VRTA. Eu tenho que ser crítico. Porque, ainda que seja um percentual pequeno do fundo, como algumas pessoas até me comentaram, se eu não for crítico, isso pode virar meio bandalheira e daqui a pouco nós estamos vendo nossos fundos indo à ruína. E não é o que nós queremos. E eu acredito que eu, como primeiro analista totalmente independente de fundos imobiliários, eu me sinto na obrigação, até mesmo com o meu patrimônio, de ser um pouco dessa voz dos investidores,
junto aos gestores. Gente, olha só, não está legal isso. Então nós temos que apontar. Mas nós temos que, de novo, jogar dentro do contexto. E o contexto do BTLG, por exemplo, da emissão, é muito maior que isso. Então vamos lá. A taxa é cara? É pornográfica? Não, não é. Tá? Por quê? Porque está dentro de um contexto de mercado e está dentro do preço que se cobra normalmente para esse tipo de emissão. A taxa é paga pelos atuais cotistas? Não, ela é paga só pelos novos. A emissão está no valor patrimonial? Está no valor patrimonial. Os novos imóveis estão trazendo cap rate mais alto do que o valor patrimonial dos atuais imóveis? Tá. Isso vai gerar valor para o atual cotista? Vai. Se o atual cotista não participar da emissão, ele vai ter prejuízo? Não, muito pelo contrário. Se não fizer nada, ele vai se beneficiar da emissão, então ponto muito positivo, ok? E aí, depois, poxa, mas se a taxa fosse mais baixa? Se a taxa fosse mais baixa, o preço de subscrição ficaria mais atrativo, permitiria os atuais cotistas fazerem mais arbitragens, tá? No atual preço, não permite isso, mas desde que consiga fazer a emissão, o fundo inclusive muda de patamar. Por quê? Porque ele sai de um patrimônio que ele tem hoje aí 2 bilhões alto, né, quase 3 bilhões, para chegar a praticamente 4 bilhões de reais. Aí, meu amigo, o jogo muda. O jogo muda completamente, porque quando ele quiser fazer uma emissão de 400 milhões, que é muito dinheiro, é 10% do fundo. Pô, aí sim ele pode fazer só para a base de cotistas. Aí sim nós podemos mandar e-mail para o gestor e dizer, pô, cara, peraí, 10% do patrimônio. Isso aqui tu não precisa pagar distribuidor. Isso aqui tu não precisa pagar comissão de 2%, 2,5% para distribuidor pagar assessor de investimento para ir atrás de novos investidores. Nós, investidores, conseguimos bancar isso aqui. Ok? Então, assim, o ponto principal é, sim, eu tenho sido muito crítico em relatórios, eu tenho sido muito crítico em redes sociais, as coisas que eu entendo que não são corretas. Mas não vamos transformar isso numa caça às bruxas dos fundos imobiliários ou dos gestores. De começar a achar que tudo é ruim. Vamos separar, vamos entender o contexto e vamos também aprender a ver essas críticas como aprendizados, como nós fazemos as nossas estratégias, como eu tenho falado muito na coluna do Um Ano no Tibete, tá? Que muita coisa ali reflete em montar as nossas estratégias. Inclusive, por exemplo, a história do reinvestimento, que está na coluna desse final de semana. Ok? Você também aprender quem são os bons gestores, quem não são, porque sim, nós vamos ter gestores ruins, sim. Nós vamos ter fundos imobiliários ruins, sim. E eu vou sempre apontar isso, tá? Mas não é um caso obrigatoriamente ruim que apaga todo um histórico bom ou apaga toda uma questão boa de um fundo. Esse é o grande ponto que eu quero mostrar para vocês com essa sequência de vídeos, tá? Para que vocês entendam isso. Por isso, eu sou tão insistente com o acompanhamento. Por isso, o Desmistificando FI foi todo construído em 2015 e aperfeiçoado até hoje para a ideia do acompanhamento. Quem acompanha vai criando senso crítico e vai acumulando conhecimento. Quando eu critico a Vinci, por exemplo, eu não critico por causa de um episódio que envolveu o VISC lá no começo do fundo, que permitiu o fundo cobrar uma taxa de administração naquele ano especificamente. Não, depois teve um episódio com o Vino, que eu não gostei muito, depois teve um episódio com o Viu, que também seguiu em linhas semelhantes. Você vai acumulando conhecimento e aí sim você pode ter o senso crítico. Quem não acumula conhecimento ou não empilha conhecimento, como eu tanto tenho dito, fica mais suscetível a acabar tendo essas interpretações muito radicais. De tipo, ou é muito ruim ou é muito bom. Não, gente, é o caminho do meio. E, de novo, precisamos compreender que o fundo imobiliário está, sim, inserido dentro de um contexto de mercado financeiro e, sim, vai ter seus defeitos disso. Não busquem a perfeição. Vocês não vão achar. Nem mesmo no Credit Suisse, que é o mais elogiado de todos, nós vamos ter a perfeição. Esqueçam, a perfeição não vai existir. Aí entra todas as estratégias que nós estamos trabalhando e vamos trabalhar ao longo do tempo nessa coluna Um Ano no Tibete, para que vocês realmente consigam aperfeiçoar cada vez mais esse contexto. Então, eu espero que essa sequência de vídeos tenha auxiliado. Foi longa,
tá? Mas auxiliado no nível de compreensão realmente de vocês sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que eu falo em redes sociais e principalmente lá nos relatórios, para que realmente fique muito claro a minha vontade de passar aprendizados para vocês.